E a gente não pode esquecer da política também de forma nenhuma, né? Estou recebendo aqui o engenheiro agrônomo Valdemar Borges, ele é pré-candidato a prefeito de Juazeiro. Já definiu o partido, meu querido Valdemar? Boa tarde, seja bem-vindo, tudo bom? Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Carlinhos. Esse microfone não está prestando, não. Vamos pegar o outro. Rapaz, então segunda-feira é assim. Aliás, se bem que hoje não é segunda, hoje é terça, né? Vamos lá agora. Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Carla. Boa tarde, pessoal aqui da Endemias, da Chapa Síntese, Chapa 2, né? Agente Comunitário de Saúde e Endemias, não é isso? Tem uma boa sorte aí no pleito. Olha, Geraldo, na verdade a gente vem aí trabalhando na plataforma, né? Pegando os prováveis erros ocorridos aí nessas questões da administração pública e tentando criar propostas propositivas. É o nosso mérito, né? Nós estivemos em algumas rádios com as irmãs, tentando ver, buscando ideias e tentando ver a questão. Você perguntou, a primeira pergunta sua foi sobre partido. Porque assim, tem gente que não acha fundamental. Eu particularmente, eu não voto em partido. Eu voto no candidato. Eu voto na pessoa, na proposta da pessoa ou no acreditar da pessoa. Né? O partido, para mim, não quero desmerecer partido nenhum, mas é concepção minha. Para mim, ele é insignificante. Na verdade, devido às desordens, né? Os partidos... Não, mas mesmo usando esses escândalos... Mas perderam a credibilidade em si. Também não é a nível nacional, estadual. Às vezes o municipal tem um problema, o estadual tem outro, e tem suas individualidades. E eu diria que, na verdade, são as pessoas que administram o partido que causam esses problemas. Eu diria o seguinte, eu estou começando a receber convites, né? Então está em fase de avaliação. Eu volto sempre àquela palavra, aquela frase, gato escaldado tem medo de água fria. Então estou estudando, estou vendo com calma, né? Essa história de grupo de Juazeiro, eu acho que é uma desordem de grupo de 30 anos, grupos corruptos. Se você for avaliar, os grupos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, as caras são as mesmas. Quando você vê uma foto, você diz, esse eu conheço, esteve no governo tal. Então eu não vejo nesses grupos, às vezes, oposição, eu vejo insatisfação. São pessoas insatisfeitas, porque não está. Então já esteve. Não, recentemente esteve. Se você for avaliar, esteve recentemente lá, está, na verdade, insatisfeito. Então eu diria o seguinte, nós precisamos ter hoje uma radiografia melhor de Juazeiro, visualizando isso que a gente tem trabalhado, buscando aquele pleito simples que a gente sempre bate aqui Precisamos rever o plano diretor, ver o plano de saneamento básico, ver um plano urbanístico para Juazeiro, uma organização urbanística e, acima de tudo, você atentar à saúde, a uma organização de saúde, buscando aquele pouco conhecimento que a gente tem de consórcio público, integrado à RID, a gente vem debatendo, já buscando pleito de organização da RID. A gente não pode dizer aqui porque Juazeiro é opressão, perseguição e covardia, né? Eu acho que aqueles que, na verdade, não têm ética nem moral para estar em nenhum cargo administrativo de Juazeiro e nem, às vezes, fora dele, quando pleiteia um cargo. Então, eu vejo Juazeiro realmente uma situação que a gente tem que alertar muitas questões de Juazeiro. Quando você falou partido, eu me preocupei com o grupo e eu falo que Juazeiro hoje, eles têm que entender um outro debate. Se por acaso essa minha campanha não servir para lograr êxito como vencedor, servirá para ensinar a população o que, na verdade, tem que ser cobrado de um futuro gestor. Então, quando eu falo nessa grade de trabalho voltada a um plano diretor, a um plano de saneamento, uma ordem urbanística de plano de habitação, buscando, acima de tudo, a regularização fundiária, eu entendo que tem que se buscar uma organização administrativa para Juazeiro. E estes grupos, que eu vejo assim, um grupo voltado aos insatisfeitos, eu preferiria que esse grupo voltasse a uma organização técnica, que nós tivéssemos pessoas que aprovassem esse pleito de você ter um plano de governo ordenado e que Valdemar ou um outro gestor fosse o coadjuvante. Eu disse numa co-irmã que eu disse o seguinte, quando foi citado em outros prefeitos, principalmente Petrolina, que quando houve um ordenamento de Petrolina, que foi através de Júlio Lossi, os 8 anos de Júlio Lossi, depois veio o de Miguel, eu comparei a um carro em ordem de organização. E depois ele alcançando uma certa velocidade, onde Miguel pegou
e deu realmente um conceito de velocidade bastante evoluído e bastante seguro diante de toda a organização planejada. Então, eu vejo Petrolina dessa forma, né, diante dessa organização. E eu acho que Juazeiro está na hora de dar realmente um timing. Juazeiro tem que parar, rever e entender que essa politicazinha que é feita é uma política pequena, é a mesma política, inclusive composto com os mesmos políticos ou aqueles que se diz lideranças, que automaticamente não viu o Juazeiro com o conceito de entender conhecimentos técnicos. Então você acha que a gestão de Petrolina é a correta? Não, ela está andando corretamente. Porque o que dizem aqui em Juazeiro é que é uma gestão feita por uma família, uma única família que vem governando. Teve uma interrupção aí com o Júlio Lopes e recentemente com que foi deputado, que é do PT, Odaci Amorim, mas o restante só deu a família Coelho. E hoje é senador, deputado federal, estadual, prefeito e por aí vai. Você colocou na organização, o resultado da organização administrativa. Eu posso avaliar assim. A organização familiar, eu vejo que foi um fracasso. Quando você citou Odaci, na verdade, era vice de Fernando. O Fernando saiu e o Odaci foi que assumiu nos últimos 2 anos. Mas, na verdade, o pleito ali era de Fernando Bezerra Coelho. Então, já foi o início dessa família que realmente tornou-se um clã diante de uma falta de organização administrativa competitiva. Mas não podemos deixar de avaliar a questão administrativa, o seu resultado. Né? Nós já tivemos aqui prefeito que colocou o filho como deputado estadual, impôs o filho. Então, quer dizer, outros tentaram como vereador, deputado, botaram vereador, mas essa busca, ou então irmãos, então essa busca familiar sempre existiu. Agora, eu diria o seguinte, diante de você ter uma organização técnica, o conceito familiar também ele se quebra, no decorrer das organizações administrativas, então ele se quebra, mas diante do que eu vejo de Juazeiro, se fosse para ter uma família que organizasse e desse um resultado satisfatório, eu não iria criticar pelo resultado administrativo, eu poderia criticar, como você colocou, pela pela questão familiar. Então, Juazeiro precisa rever a situação de sua organização administrativa. Nós estamos vendo aí a calamidade pública da saúde. Nós sabemos que a maioria das clínicas hoje, que a gestão não está cumprindo com o contrato, é média e alta complexidade, que é resultado final, hoje, de fatura oriunda diretamente para o Ministério da Saúde. Então, esse recurso é o famoso recurso assegurado e carimbado. E por que esse recurso tem clínica aí que está pendente desde outubro? Né? Nós temos várias clínicas, nós temos a exemplo da Clinefro, temos a Promatra que se calou, fizeram aquela zoada aqui e se calou. Nós temos ainda o sanatório que sofre com opressão. O problema é esse, as pessoas vêm aqui, se posicionam, depois aí colocada em situação que tem que calar-se, porque o contratante impõe isso, mesmo não cumprindo com o rigor do contrato. Então, há quem reclamar diante de uma situação onde essas clínicas não conseguem, por questão de não ter autossuficiência, não manter nem o salário em dia dos seus funcionários. Então, imagine uma estrutura. E eu reclamei não pelo carnaval, que eu sou também, nós nos encontramos no carnaval, eu também gosto de carnaval, né? Sempre gostei de carnaval. Mas eu diria que uma realidade do carnaval, ela tem seus custos. E quais as prioridades em respeito hoje ao custo? Devemos manter um carnaval ou se manter uma saúde ordenada? Eu diria o seguinte, se nós pensássemos em um plebiscito de setembro a outubro do ano passado, com certeza a população começaria a entender, principalmente se a prefeitura colocasse o caos administrativo e financeiro que se encontra, diante de não poder cumprir. Então, essa realidade é que tem que ser compreendida. Juazeiro precisa, eu volto para a minha plataforma, de apresentar um conteúdo planejado, participativo com a discussão popular, entendendo as suas necessidades. E aí você busca uma organização voltada à saúde, entendendo melhor a Rede PEBA, buscando a compartilhar realmente com o município de forma territorial. Um prefeito, hoje um gestor que busca seu pleito, ele não pode pensar apenas em administrar Juazeiro.
ele tem que pensar em Juazeiro e território, e por que não dizer Juazeiro interestadual? Porque temos que buscar também uma organização do outro lado, voltada a uma união Petrolina e Juazeiro, como é o objetivo do PEBA. E, acima de tudo, buscando reabilitar e rever a questão RID, Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico, que pode acoplar e assegurar, principalmente em seus custos operacionais, voltado ao investimento da saúde. Sendo essa questão do carnaval, eu fui buscar a enquete que a gente colocou desde ontem no blog. O carnaval desse ano, de Juazeiro, esse ano foi excelente, 21,7%, bom, 15,9%, regular, 14,3%, ruim, 48,1%. A maioria acha que foi ruim. Mas o que eu pude perceber, né, durante o carnaval e nas matérias que a gente publicou no blog, era o pessoal diz, olha, aí, ó, quem reclama da saúde, quem reclama da falta de pavimentação, onde está no carnaval? Porque uma coisa é você, gestor, dizer assim, eu não vou fazer o carnaval. A maioria do povo não está no carnaval. Você vê que nós temos hoje 240 mil habitantes. 240 mil não vai para o carnaval. Não é? Eu acho que pode-se chegar a metade ou 40%, mas não é a maioria. Até porque nós recebemos também muitos visitantes. Mas tem um fator econômico, porque contribui com a economia do município nesse período, e um outro aspecto que o Samuel Moraes usou da argumentação aqui na sexta-feira, quando ele disse, Geraldo, o pessoal está falando aí em 5 milhões e tanto, grande parte dos recursos está saindo da iniciativa privada, que o formato que eles montaram do palco ali na Orla Nova, é exatamente para bancar os trios e atrações do lado de cá. A argumentação dele. Se isso é verdade, eu não sei, porque eu não faço parte da máquina, não faço parte da organização. Foi uma argumentação do coordenador geral do Carnaval de Juazeiro. Não, se você for o gestor e você disser assim, não vou fazer o carnaval, você não se elege. Não, é assim não se reelege. Não é assim que funciona, Geraldo. O meu sentido de organização administrativa é diferente. Eu diria o seguinte, eu falei em setembro, outubro, abri um plebiscito, aonde abrisse a caixa preta de tudo que é feito em Juazeiro. Desde o seu recolhimento de IPTU, toda arrecadação ela tem que ser transparente e participativa. Você entendendo que de outubro para cá, não se pagava as clínicas. Nós tomamos conhecimento às vésperas do carnaval. Então, quer dizer, é um erro gravíssimo. Quando você prevê um plebiscito, é quando você joga à população, na verdade, essa organização administrativa e financeira. Se esse cidadão veio aqui e expôs, não por completo e transparente, até porque ele causou dúvida e não certeza, os valores, e ele te prova, Geraldo, esse carnaval eu estou arrecadando a partir disso, aproximadamente tanto, e meu gasto é tanto. E aí você que não é leigo, você iria entender que a matemática é favorável. Agora, quando se chuta informações apenas como poder de convencimento e enganar a população, que é o que hoje garante essa gestão, que é o engano, realmente é enganar em todo sentido a população, diante de que você não passa a verdade à população, e se por acaso tivesse ocorrido alguma coisa grave, e hoje vai ocorrer a partir de agora, porque o dinheiro saiu, e qual é o dinheiro que você tem para dar continuidade ao pagamento das suas necessidades? O problema fica maior, porque as bandas que trocaram, ela leva o dinheiro para fora do município. Então, colocando tudo isso à população, fazendo ela entender, você pode ter, inclusive, um carnaval mais modesto diante de uma situação financeira. Eu sempre comparo, e fiz uma comparação no vídeo pessoal, quando eu dizia, eu me comparo a isso a um aniversário que nós realmente realizamos todos os anos. Mas quando a gente chegar à família e dizer, olha, hoje, esse ano, eu não tenho condição financeira de realizar meu aniversário. Talvez em um patamar maior, de um patamar médio ou um patamar menor, ou não realizar, para que eu possa me ajustar financeiramente e no próximo eu realizar com mais
realmente uma condição melhor de poder atender os convidados. Então, quer dizer, a verdade nossa é nua e crua. Isso é comparado a um simples orçamento familiar. Então, se Juazeiro, de forma transparente, se apresenta a realidade de que não estamos hoje em condições financeiras, diante de ter hoje uma prioridade à saúde, porque eu tenho certeza que você colocou aqui um final da sua família num domingo, onde priorizou uma questão apenas de ordem familiar, onde priorizou seus netos. Correto. Mas se tivesse, que Deus o livre, um problema de saúde, com certeza seriam priorizados um problema de saúde, mesmo que não fosse diretamente da família maior, mas que fosse dos netos, ou de um parente, ou de alguém ligado. Então eu quero dizer que da mesma forma pensa Juazeiro, é como se fosse um orçamento familiar de organização administrativa. Então nós temos que pensar Juazeiro maior. Agora nós temos que participar com forma transparente e não jogar financeiramente aqui, que lhe deixou dúvida. Ele não lhe deu a certeza, ele lhe mostrou uma estrutura que pode haver uma arrecadação, mas que essa arrecadação matematicamente não te convenceu. Porque se ele dissesse, não, Geraldo, nós estamos gastando 5 milhões, como está previsto, está aí a boca miúdas, e eu estou arrecadando 6 milhões. Então você matematicamente entenderia que eu tenho 1 milhão de lucro. Isso não deixou claro. Então o que precisa, Geraldo, diante da futura gestão, é entender de transparência, acima de tudo, buscar Juazeiro, uma nova forma de fazer a política de Juazeiro, que é o que o juazeirense precisa entender, que nós precisamos debater Juazeiro, precisamos fazer essas pessoas que estão botando foto e publicando em redes sociais, apenas apresentando ou saindo de tapa nas costas, abrir o leque de discussão, entendendo realmente o que Juazeiro precisa. Porque se você não fizer isso, você vai ter aqueles grupos de insatisfeitos dentro do futuro governo. E aí eu diria o seguinte, qual seria a diferença desse governo que aí está, que já filtrou algumas questões de insatisfações para uma futura insatisfação maior? O Marcos lá do bairro Piranga, ele diz, Geraldo, essa foto representa exatamente o que o Valdemar falou. De novo, não tem nada. Nada porque também fizeram parte desses governos e hoje estão fora. É isso. E aí estão dizendo, não, novo, correto, carregado de velhos, né? E aonde evoluíram? E aonde evoluíram? O que trazem? Quando você traz aqui para entrevistar uma pessoa dessa, que você espreme, você vê o quê? Vê a velha política escrita e descrita, no sentido de que o que você tem para Juazeiro? O que você entende de plano diretor? O que você sabe de plano de saneamento básico? O que você entende hoje que seria necessário para organizar o saneamento básico de Juazeiro diante hoje da proliferação da muriçoca? O que você pensa? As autarquias que aí está a nível do SAAI e do mercado produtor. O que você pensa delas? Eu lhe diria o seguinte, a autarquia do SAAI eu tenho certeza que dá lucro. A autarquia do SAAI teria que estar vinculada diretamente na sua organização de lei, voltada a recursos de investimento de infraestrutura para Juazeiro. Principalmente buscando recursos, se necessário for, de endividamento voltado à sua arrecadação com transparência e colocando... Semana passada, eu digo, você sabe quantas Zona Sul arrecada? Ninguém sabe. Você sabe onde foi investido? Aí se fez, hoje é deputado. Eu encontrei no carnaval e a gente até brigou muito rapidamente, né? Mas assim, eu lembrei desse fato antes do carnaval, a semana passada. Eu disse assim, só era o principal cobrador da gestão de Misael Aguilar no que dizia respeito ao mercado produtor. Só dizia que tinha uma caixa preta no mercado produtor, porque o governo de Misael não era transparente, não arrecadava e nunca investia. Correto. E aí continua do mesmo jeito. O mercado do produtor continua do mesmo jeito e a Zona Azul pior. Não, piorou um pouquinho o mercado produtor, porque agora é autarquia. Na época não era. De 2013 para cá, segundo o último diretor que eu estive com ele, era comandado. Mas aí a confusão do recurso, que ninguém identificava a entrada e saída de recurso, confundia. Mas agora, como autarquia, é uma contabilidade individual. É uma contabilidade particular, que é fácil você entrar, o faturamento e entender. Eu diria, diante dessa aí, a autarquia mercado produtor estaria voltado à educação, diante que o recurso que realmente pudesse ser além do natural, dos seus custos operacionais e de investimento, passasse para a educação. Eu tenho ideia do mercado produtor tornar ali um banco de alimentos. Como seria? Você já ouviu falar em alimentos dessecados e cristalizados? Buscar fábricas com esse tipo de alimento em parceria com os próprios, hoje,
permissionário diante das perdas. Você sabia que lá se perde 30% a 40% em variações diante da questão de clima, localização e mercado? Tudo isso existe essa perda. Esses produtos seriam aproveitados para dessecar, cristalizar e, acima de tudo, buscar uma reposição nutricional às creches, aos asilos. Então, diante disso, está descrito no meu plano de trabalho, voltado a essa organização simples. Eu não estou aqui trazendo a roda, ou formando a roda, botando ovo em pé. Minhas coisas são muito simples, você tem realmente me entrevistado sempre, e se tiver alguma coisa que eu falo, além do que é possibilidade de ser feito, pode ter certeza que pode me colocar em dúvida até minha candidatura. Agora, diante disso, o que eu vou formar é um grupo de técnicos voltado elementarmente a atender Juazeiro no critério de plano de governo, acima de tudo assegurado que Valdemar vai ser aquele que vai dirigir o automóvel até o momento de entregar o futuro motorista. E o representante maior da situação é uma organização do conceito planejado. O Eduardo Bento diz: Geraldo, boa tarde. Enfim, um comentário sensato sobre economia. Mas quando o Ministério da Educação contingenciou algumas despesas em 2018, toda a esquerda brasileira criticou e demonizou. É simples, é igual a uma despesa de casa. Cortamos o supérfluo, nem que seja momentaneamente. Você concordo plenamente. Isso aí, Geraldo, o que eu diria é o seguinte: nós vamos ter nosso plano, que você está ouvindo aqui, bem detalhado, fácil e explicativo. Olha, Geraldo, você fala no plano diretor de organização, que a gente tem uma organização urbanística, que você tem uma orla de Juazeiro, que no plano diretor já citava hoje você desocupar ali o Angari. Aí você vê o gestor daqui colocar uma placa de investimento de 2 milhões em saneamento básico de uma comunidade que está previsto a ser deslocada, né, que ser indenizado e deslocar para outro local de moradia. Quer dizer, você está jogando dinheiro no esgoto de quem? 2 milhões de reais, aonde eu digo que não tem. Quer dizer... Mas você não viu que na gestão de Misael, na primeira gestão de Misael, ele fez um projeto para retirar o pessoal dali. As casas foram construídas. E você sabe que muita gente que saiu depois retornou. Ou diretamente ou por meio de um familiar. E as casas continuam. Foi construída aquela parte de cima. As casas foram construídas para retirar o pessoal dali. Você lembra disso, não lembra? Lembro. E como é que está lá? Não tem mais gente do que tinha antes? Não, fez ampliar. Ampliou e agora está a margem do rio. Eles estão, inclusive, pegando a margem, que é uma margem que hoje, diante da fiscalização da borda do período... O exemplo dali do Angari é o mesmo exemplo dos canais que cortam o Juazeiro. Correto. Que você sabe aquele canal que, por exemplo, passa ali na Itaberaba, aquelas casas não eram para estar construídas onde elas estão. A sorte é que cobriram uma parte ali que até evitou essa questão de alagamento. Mas todas as vezes que chovia, aquelas casas ficavam inundadas. Você não recorda? Eu digo isso porque quem fazia reportagem lá era eu. Com certeza. E pode ocorrer, depende da chuva, da intensidade da chuva. Deixa eu te dizer, Geraldo, o plano diretor ele foi sancionado, né, em 2003 no governo de José Bandeira. 2004, que foi o último ano do governo de José Bandeira, José Bandeira construiu a Avenida Mestre Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, aonde ele tinha no seu artigo 53 que impedia que se jogasse água de chuva e água de esgoto junta, no seu artigo 53. Quer dizer, ele sanciona a lei de 2003 e em 2004 ele infringe a lei e perde a eleição para Misael, que dá continuidade ao erro. E depois vem Isaac dando continuidade mais ainda, e Paulo Bonfim acaba de matar. Então, quer dizer, ninguém sabe o que é lei municipal? Será que ninguém lê? Quantos advogados vêm para cá fazer zoada e ao mesmo tempo se divulgar, ser candidato, pré-candidato e fazer parte de organização administrativa de Juazeiro? Quantos você já ouviu aqui? Muitos. Qual foi que falou do plano diretor e sua lei? Quem citou lei aqui para dizer, vamos ordenar? Quando eu fui resolver o problema do sanatório, eu procurei o Ministério da Saúde, aí ele disse, tem só uma portaria. Qual é a portaria? 3588, que é de 21 de dezembro de 2017. Veja aí e vamos impor a lei perante o Ministério Público Estadual e Federal e fazer com que o sanatório esteja reaberto, porque existiu realmente em 2012 uma lei antimanicomial. E agora não, pelo contrário, estabelecer e fortalecer. Eu só busquei isso. E tantos advogados passaram por aqui, não sou contra advogado. Até porque amanhã
arriscado aparecer lá em casa, sempre que quando eu falo aqui, aparece. Eu recebi 14 mil de multa do meu carro, pô. 14 mil reais de multa. 14 mil, minha irmã recebeu de cinto de segurança aqui, às 6h30 da tarde, na praça aqui, Dom Tomás. Às 6h30 da tarde, num carro com vidro escuro, às 6h30, como se não tivesse cinto, de R$195, sem cinto de segurança. Porque me viram no carro dela e já imaginaram que aquele carro era meu. Então, quer dizer, Juazeiro é um absurdo. Naquele dia no dia que eu estava com o Justo dando entrevista aqui, ele disse, começou, era 8h12. Eu digo, eu estou arriscado de tomar uma multa. Quando eu saí, a multa estava no carro. 8h12 da manhã. Quer dizer, é um absurdo. Juazeiro é uma vergonha, cara. É uma tristeza. Mas 8h12 você já passou 12 minutos. Mas 12 minutos é o tempo que a menina sai do escritório para chegar aqui. Não, eu já tomei antes disso. Antes? Eu já tomei. Mas de que hora você chegou? 8h06. 8h06? Eu estava fazendo aqui no RJ Notícias. Mais rápido. Exatamente, porque meu carro sempre fica na vaga da rádio, destinado à rádio aqui. Só que no dia que eu cheguei, tinha um pessoal participando do programa de Iranildo e tomaram as duas vagas. Eu botei o meu na frente e disse, não, quando for 8 horas eu boto aí pelo menos meia hora. E esqueci, quando eu desci já estava lá. Agora, o José Nogueira mandou, para a gente concluir, que já tem 27 minutos, e o povo ainda desintado. O José Nogueira, ele diz aqui, mandou um áudio, vamos lá. Geraldo, boa tarde. José Nogueira. O Estado estatizado, municipal, federal, estadual, não dá certo. São 500 e poucos anos com esse modelo. Para o Estado dar certo, tem que ser público-privado. Ele cita as coisas aí de Juazeiro, que é vergonhosa, faz vergonha. Mercado do produtor, aquilo não é mercado do produtor, aquilo é um chiqueiro de porco, com todo respeito às pessoas que circulam lá dentro. O SAAI, então, é um cúmulo da muriçoca, do inseto, do esgoto a céu aberto. Quinto mundo, não tem o que falar, o trabalho. E a saúde, então, é um caos, a educação, outra. Então, não dá certo, essa conversa desses políticos atuais e desses futuros não funciona. O povo tem que saber cobrar público privado, que aí anda. Boa tarde, José Nogueira, um abraço. José Nogueira, deixa eu te dizer, eu acredito que o que você está pensando não é diferente do que eu estou pensando. Agora, eu penso de uma forma de transformação. Você está sendo brusco numa transformação. Você tem que analisar que a transformação ela é lenta e necessária. Acima de tudo, alertando a população direitos e deveres e buscando qualidade de atendimento a eles mesmos. O objetivo de uma prefeitura é atender bem a população. É buscar qualidade de vida, acima de tudo, aperfeiçoando o seu atendimento. Então, você vê hoje um SAAI, que você colocou muito bem, colocando hidrômetros para alterar os valores em mais de 300%, né? Com fim de arrecadação, ninguém sabe como, nem porquê, meramente político, talvez, para arrecadação com a campanha político-eleitoral, isso é que a gente está supondo. Mas, diante disso, eu lhe diria o seguinte, que o mercado do produtor, na verdade, ele trabalha por circunstância existente que ninguém entende. Ele é forte naturalmente, ele é uma coisa abençoada por Deus, porque ali já se buscou, inclusive em outra época, Petrolina colocar uma instalação maior para atrair esse mercado para Petrolina e não conseguiu. Mas eu diria o seguinte, há como você começar a entender e analisar. Essa questão que você está colocando aí de PPP, provavelmente, pode existir, mas desde quando nós provemos, diante de uma viabilidade técnica e econômica, que realmente o município não é capaz de administrar. O que eu vejo é que nós somos capazes de administrar, temos como dar lucro, temos como magiar. Eu acabei de colocar aqui, se nós aproveitarmos todas aquelas perdas de 30% a 40%, com alimento cristalizado e dessecado, buscando, acima de tudo, uma recuperação hoje nutricional, voltada às creches, voltada realmente até restaurante popular, que você pode engrenar uma situação favorável. Porque as questões sociais, elas são caóticas, e esse que é o objetivo maior de uma prefeitura, acima de tudo, criando situações favoráveis, urbanísticas, para fortalecer o comércio. Os comerciantes hoje sofrem. Nós tivemos aqui hoje um carnaval muito bom, não pela pesquisa do nosso amigo Geraldo, que deu 48% negativo. Mas eu diria o seguinte, muito bom numa situação talvez de arrecadação, e talvez quem mais tenha aproveitado seja comerciante de fora. Porque o que eu vi aí foi pessoas que vieram de outros locais, que já estão acostumados, inclusive, a se instalar, a buscar barracas e tudo, e tirar o recurso daqui realmente. Mas eu diria o seguinte a você,
Nós precisamos pensar, porque o carnaval é histórico dentro de Juazeiro, nós precisamos pensar num local como Petrolina pensou, em local de atrações, como foi o São João, que eles estão buscando outro local, porque, inclusive, os moradores do centro têm sofrido muito, Geraldo. Você não imagina a podridão quando foi ontem em Juazeiro, você andando aqui, né, de xixi. Então, quer dizer, e que os moradores... Carnaval, né? Porque, assim, eu me recordo que depois de cada noite do carnaval, no dia seguinte, os veículos, aqueles carros... hidrojateador, mas o SAI estavam lá lavando, com detergente. Eu não vi esse ano, não. Esse ano não vi também, inclusive não teve nada de lavar. Vamos lá, podridão da zona, para concluir, meu irmão. Vamos lá. Aqui não existe mercado produtor. Existe o mercado dos comerciantes. Quando a gente entra, que não tem lugar para estacionar o carro, eles querem tirar a força, chama a polícia, chama a segurança. Só que, seguradamente, do que eu pago, do que eu entro, eu não consigo tirar, não tiro. E eles me chamam de ignorante, eles falam que eu sou ignorante dentro da minha lei. Dentro dos meus direitos. Enquanto existir meus direitos, eu não vou perder meu direito. E se você achar que eu estou errado, chama quem quiser para tirar meu carro, eu não tiro. O que acontece aqui é um fato. Eu quero que você veja a malhaceira que está aqui agora. E meu amigo Valdemar, que é meu professor de história, aqui não tem mercado produtor, tem mercado do comerciante. Fala para ele aí que é Mazinho, que ele sabe quem é. Na verdade, é Osmar Miranda dos Santos, né? Mazinho lá. Ô, Mazinho, deixa eu te falar, Mazinho, você está certo. Eu acho que tem que ter um ordenamento administrativo. Eu sempre achei que o produtor tem que prevalecer. Agora, diante do crescimento econômico de Juazeiro, existiu também um crescimento permissionários, que são os comerciantes que dão vida também ao mercado do, entre aspas, produtor. Mas eu diria que, para que pudesse melhorar, se você lembrar, Mazinho, o comércio hoje, que é feito no mercado do produtor, começou aí no Salitre. O pessoal vinha de Sergipe, vinha dos lugares todos, começou ali, no Campos Cavalos, chegavam os caminhões, comercializavam, depois vieram para a feira aqui, mas iniciou no Salitre. O Tiago Lucas, ele perguntei a Valdemar o que ele acha da Câmara de Vereadores. Precisa de renovação? Eu acho que é necessário. Agora, o que eu estou vendo aí nas redes sociais, dizendo que é candidato a vereador, eles têm que entender hoje o que é ser candidato a vereador, até para não correr o risco de agir da mesma forma que tem esses vereadores atuais. Então, nós precisamos renovar. Há necessidade. Para mim, renova 110%. Obrigado, Geraldo. Uma boa tarde a todos. Agora são precisamente 15 horas 20 minutos. Eu vou